aí para a gente poder tirar com o professor Leonardo. Ah, sim, com certeza. Pronto, vamos lá. Show. Começou a gravação agora, eu já tinha falado alguns minutos, mas eu vou resumir. Meu nome é Leonardo Bonato Félix, professor aqui na UFMG, mestrado e doutorado na UFMG, Engenharia, tá? Professor na UFMG de disciplinas de inteligência artificial, processamento de sinais, tem 17 anos, além de orientador de mestrado, doutorado, pós e etc. Viemos falar de uma pós-graduação lato sensu, uma especialização. A nossa intenção é formar especialistas para o mercado de trabalho, pegar profissionais graduados em quaisquer áreas do conhecimento e transformá-los em especialistas em inteligência artificial. A nossa intenção é suprir uma demanda do mercado, tá? O mercado brasileiro, mundial, não é que fala, precisa de especialistas em inteligência artificial e é uma tecnologia que vai mudar está mudando o presente, está no futuro. Então nós precisamos de gente trabalhando nisso e com gabarito, com estudo, eu estou ouvindo um som que passar aí. Acho que o João Paulo está com o áudio aberto. Se puder, por gentileza. Nossa, nem fala oi para criança. Fala aí para criança. Eu acho que o administrador da sala consegue multar as pessoas. Oi? Beleza. Então, nós, aqui na UFV, vendo essa demanda, tanto os nossos alunos formados, tranquilo, João? Tranquilo. Quem tem menino sabe. Tanto a gente, vendo os nossos alunos formados, como os profissionais que a gente costuma conversar às empresas, nós dizemos, preciso de gente. E o jeito mais rápido é pegar quem tem interesse, que tem graduação, e transformar em especialista. Eu tenho ideia, o mercado está tão rápido, não dá para formar graduando mais. Nós temos que aproveitar o pessoal que gosta, que são vocês, que têm interesse, que estão motivados, e nós vamos transformar vocês em especialistas. Então, essa pós foi pensada nesse sentido. Pegar graduados em qualquer graduação e transformá-los em especialistas. Mas, além disso, o nosso cuidado... Diga lá. Esse ponto é importante, porque o Gerson de Araújo perguntou aqui para a gente, se tem algum requisito para poder fazer essa pós-graduação. Tem alguma graduação necessária ou não? Não. Qualquer graduação em qualquer área do conhecimento. Já vou entrando para dentro da parte, por que isso é possível? Nós gastamos um razoável tempo planejando esse curso. Esse curso só saiu depois de quase 2 anos de planejamento dentro da UFV. Então, dentro dele temos um módulo introdutório inicial, onde um profissional já de uma área ligada à computação, ou alguém que já tem conhecimento prévio, ele vai receber nivelamento técnico, não só em programação. Tem outras áreas que você precisa ter um pouco de introdução para entender e ser um especialista em IA. Então, ele vai receber ali conhecimento técnico até de filosofia e de áreas correlatas à inteligência artificial, para entender até mesmo o que é inteligência natural. Porque se você colocar na sua cabeça, tenta explicar o que é inteligência, já começa a dar um bugzinho na cabeça. Então, nós vamos ter essas áreas. E, então, nesse primeiro módulo introdutório, nós vamos trazer todo mundo para o mesmo nível. Tá? Quem tiver muita bagagem técnica de programação vai aproveitar mais as outras bagagens. Estatística, de matemática, o pouco que precisa, mais estatística, e de áreas correlatas. No segundo módulo, nós vamos efetivamente para a mão de obra, quando todo mundo estiver entendendo as filosofias por trás da inteligência artificial, as limitações, etc., as aplicações possíveis, e tiverem com a base de programação, vão começar as disciplinas metodológicas. Em todas as disciplinas, a partir desse segundo módulo, todas elas têm uma introdução de programação voltada para aquela disciplina até o final. Então, eles vão estar sempre aprendendo um pouco mais de programação picada ao longo do curso. A ideia não é que você chegue e você não precisa saber nada. No início, você vai aprender a programar do zero, se você não souber. E depois, no início de cada disciplina, você vai aprender o que precisa sob demanda. Professor, então no caso aqui do Ayrton Medina, por exemplo, que ele falou que é formado em design e não sabe programar, ele pode ficar tranquilo, então, que na pós-graduação ele vai conseguir aí criar essa base. Nós só precisamos da sua atenção. Você vai ter ali um material para você trabalhar e, já digo de uma vez, todas as disciplinas, todas,
da primeira à última disciplina do curso, ela é composta de material de aulas gravadas, que você pode acessar a qualquer hora que você quiser. Tem as atividades práticas, né, e as avaliações que você também pode fazer a hora que você quiser voltar no sistema, mas toda semana, pelo menos uma vez por semana, vocês vão ter uma aula síncrona com o professor da disciplina, igual nós estamos fazendo aqui, numa sala fechada no Google Meet, onde então o professor vai passar para vocês, vai tirar dúvidas, vocês vão compartilhar a tela, ele vai compartilhar a tela e vai, vamos dizer assim, pegar na mão de vocês para dar esse início, né, para poder fazer as coisas funcionarem. Então, definitivamente, vocês não vão ficar perdidos, né? O professor vai acompanhar o desenvolvimento de vocês no início. É por isso que vocês vão notar que nós temos apenas 100 vagas, não tem mais. Né? O UFV não permite que a gente faça mais que isso. Primeiro que a gente teria que ter mais gente, não temos, e senão fica muita gente, e a gente não consegue dar esse tratamento individualizado para os alunos. Tá bom? Então isso é importante. O módulo final. Responde, Edson? Pode me interromper a hora que você achar necessário. Professor, tem bastante pergunta aqui também sobre quais as linguagens de programação que serão ensinadas. Pergunta do Márcio, do Vinícius, do Sandoval Medeiros. É o seguinte, nós vamos aqui principalmente Python, tá? Mas ele chega a ser 80% do curso. Nós vamos também, mas não vamos só Python. Nós vamos trabalhar também com R, uma linguagem mais voltada para dados, e também com Octave, tá bom? Então, pessoal, para finalizar essa parte de uma explicação lógica, e vai partir direto das perguntas, como é que funciona? Então, são 3 módulos de 3 disciplinas cada, introdução, metodológicas e aplicadas, tá? São 9 matérias, e essas matérias têm duração estimada de 1 mês. Significa que nós planejamos que o curso todo, que cada disciplina seja iniciada e terminada, ou seja, a última atividade seja entregue no último dia daquele mês. Então, com 9 meses, no mínimo, de acordo com nosso planejamento, você consegue já terminar todos os créditos, ser aprovado e, eventualmente, pegar o seu certificado. Tá? O trabalho de conclusão do curso é opcional. Se você desejar produzir um para o seu portfólio, sem problema, entre em contato comigo na coordenação e nós vamos daí procurar um tema e um orientador para você. Tá? Isso aí é visto caso a caso depois. O curso, saiba, ele é 100% à distância. A intenção é que vocês não dependam nenhuma vez de vir ao UFV. Mas e se eu perder uma aula síncrona? Olha, veja bem, se você tiver uma aula síncrona e você não puder participar, você não vai levar uma falta por isso. A aula será gravada e aí ela vai fazer parte da sua disciplina, para você acessar o conteúdo dela a hora que você achar melhor. Tá certo? E aí você vai ganhar sua presença assim que a gente vê lá que você acessou. Todos os acessos a todos os arquivos são monitorados pela nossa equipe do nosso ambiente de aprendizado virtual. Então é tranquilo, você pode acessar a hora que você quiser. Tá? Bom, enfim, depois de 9 meses, pelo menos, você vai poder ter acesso a um diploma da UFV com certificado de especialista em inteligência artificial e que for certificado pelo MEC, tá? É isso. Pré-requisito até qual do grau. Diga lá, aberta a perguntas. Não sei se eu falei pouco ou se eu falei muito. Não, tá certinho. Eu estou vendo aqui bastante comentário também do Sandoval, Ivan, Davi, entre outros, sobre processo seletivo. Se tem algum processo seletivo para poder aí fazer parte da pós-graduação. Olha só, nós temos 100 vagas disponíveis. Se as 100 vagas, se tivermos mais de 100 pessoas fazendo inscrição, e nós temos que fazer um processo seletivo. O processo seletivo é extremamente simplificado. Nós vamos analisar o currículo Lattes da pessoa. Tá? No currículo Lattes, vamos ver qual a graduação que você fez, as atividades dentro da universidade, fora dela, e para poder... Aí nós vamos fazer uma seleção de acordo com critérios que nós temos internos. Mas
definitivamente, eu já falo antes, nós não vamos selecionar necessariamente pessoas que são de áreas correlacionadas a áreas de computação ou ciências exatas. Não. Nós vamos selecionar melhores currículos de forma geral, se preciso for, tudo bem? Mas a seleção é desse tipo, bem simplificada. Sem provas, é só mesmo se o número de vagas se exceder muito e a gente não conseguir abrir uma segunda turma. Professor, a gente tem algumas dúvidas aqui também de algumas pessoas que levantaram a mão. Então, o Gabriel Peixoto Rocha, se quiser aí abrir o microfone, fazer aí a sua pergunta, a sua dúvida, o professor Leonardo. O Gabriel está por aqui. Boa noite, professor. Gostaria de saber quais são os requisitos técnicos para cursar, porque eu sou de outra área, né? Sou do direito, por exemplo. Queria saber quais são esses requisitos. Não, só a graduação. Nós temos um colega seu agora na terceira turma, ele é formado em direito, e o requisito técnico é ter uma graduação, né? Ou vai colar grau no início das aulas. O que você tem que ter é motivação para aprender inteligência artificial. Você tem que gostar de computador. Né? Você fala assim, eu acho bacana, mas eu não sei, eu não gosto desse negócio de computador. Aí talvez você vai passar um pouco de aperto no início. Você precisa de motivação, você tem que querer mudar. Você tem que querer ser um especialista. E aí é só isso que você precisa. O resto, a gente tem essa parte introdutória para compensar, entendeu? Para nivelar as pessoas. Nós estamos já na quarta turma. E, por enquanto, nós fizemos pequenos ajustes, claro que sempre tem pontuais, mas já para a quarta turma, nós não temos, a princípio, ajustes para fazer nesse nivelamento. Ele tem atendido a todos. Estamos entregando certificados todos os dias aí, agora no início do ano, praticamente. Beleza, Gabriel? Beleza. O Kelvin Wallace, quiser também fazer a sua dúvida. Opa, estão me escutando? Sim. Beleza, Kelvin. Beleza. Eu tinha uma dúvida em relação a mais a parte mais técnica mesmo, né? Porque mas acho que você acabou respondendo, Leonardo, porque a minha questão mesmo seria em quais são os requisitos para entrar, né? Porque eu tô vendo bastante, eu tô até surpreso aqui que tem muita gente de outras áreas, né? E eu sou de ciência da computação, eu tô até surpreso que tem gente de direito, engenharia florestal aqui. Pô, caramba, bem legal isso, né? Aí, até a minha pergunta ia ser mais se o pessoal da área de computação, se tem experiência na área, teria essa prioridade, né? Mas você acabou respondendo que não vamos ter, né? Vai ter um negócio mais geral mesmo, né? Ô, Kelvin, não, na seleção, com certeza, um diploma em computação não vai ter mais peso que um diploma em sociologia, por exemplo. O que vai ter peso é quais atividades que você fez durante a sua graduação ou no seu trabalho, né? Nós olhamos também onde essa empresa trabalhou, essas coisas. Tudo isso, quanta experiência você tem, mas essa é o que nós procuramos. Tá? Nós temos esse é um curso, é uma especialização, isso não é um curso, aqueles cursos rápidos de 4 meses. Sim. Dentro de um curso de lato sensu, você aprende a ser especialista, você vai entender as coisas do início. Então, nós vamos formar vocês. Nós vamos ajustar falhas na graduação. Vocês, né, por exemplo, no direito, você não viu nada de computação. Então, nós vamos suprir essa falha para que você possa acessar o conteúdo mais avançado de inteligência artificial no nível de especialista. Entendeu? Então, você vai sair sem programar, vai entrar sem programar e vai sair programando. Quer dizer, não no seu caso, Kelvin. Sim, entendi. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Kelvin, pela sua pergunta. Eduardo, tem alguma dúvida aí a ser solucionada pelo professor Leonardo? Minha dúvida seria em relação mais ao término do curso. Vai ter algum projeto, alguma coisa? Como que é essa... É voltado para alguma área específica, esse tipo de curso?
assim, qual é a especialização, ou melhor especialização dentro dessa área de inteligência artificial? Ô, Yudi. E a outra, mais simples de falar, que é sim ou não, é o seguinte: se por acaso as aulas vão ser online com horário ou online gravado? Yudi, vamos lá. Primeiro, o curso não é direcionado a nenhuma empresa ou área de atuação específica ou a sub-área dentro da inteligência artificial. Aqui nós vamos aprender técnicas, né, da concepção à execução, à aplicação do início ao fim. Então, a nossa intenção, o que foi planejado é que, independente da área que você entrar depois desse curso, você vai ter condições de se adaptar, você vai conhecer como é que funciona. Tá? Então, a gente não tem nenhum nicho específico, não. Nossa intenção é que você consiga, ao final do curso, se adaptar e ser um candidato forte para alguma vaga em qualquer área da inteligência artificial. Tá? Segunda parte, Yudi, pode repetir que eu troquei de papel. Se é online com horário fixo de aula ou se é aula gravada? Nós temos 4 tipos de materiais. Temos toda disciplina você tem apostila escrita, você baixar. Você tem aulas gravadas, várias do mesmo tema. Você tem atividades para ser feitas online na plataforma e roteiros de atividades práticas para você fazer na sua casa. E, além disso, você tem encontros síncronos com o professor da disciplina toda semana. Em que horário que é esse? O horário é combinar. O horário normalmente é a combinar com o professor. Historicamente, esses encontros síncronos têm acontecido depois das 6h30 da tarde. Que geralmente é o perfil do pessoal desse curso, que trabalha. Sim. Então, as aulas síncronas acabaram migrando historicamente para esse horário. Mas se você, por exemplo, marcar na terça-feira, 6h30, e você não pode naquela terça-feira, sem problema. O professor vai dar a aula. Se você mandar, inclusive, ele já estiver ciente das suas dúvidas, quer que seja, ele vai gravar a aula, vai conversar com seus colegas e vai postar a aula no sistema. E lá você pode ver a aula depois e receber a presença. Tá? Mas as aulas são combinadas com o professor. Existem casos, por exemplo, que o professor ele resolve dar mais que uma aula síncrona por semana. É sob demanda. Né? Se o pessoal estiver agarrando em alguma parte, ele por si só já abre um segundo horário para poder não deixar ninguém para trás. Perfeito. Pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, manda no nosso chat, ou quiser também perguntar por áudio ou por vídeo, tá? Então, convidado. Ô, Paulo, você tem alguma dúvida? Você levantou a mão para poder fazer aí o professor? Sim. Sobre o processo seletivo, no caso, tem que mandar... eu fiquei na dúvida, assim, tem que fazer o currículo através da plataforma do Lattes ou pode ser em qualquer plataforma? Pode ser em qualquer plataforma, tá? Foi o hábito que me falou, que me fez dizer currículo Lattes, tá? Desculpa, qualquer área, qualquer formato. Tá. Então é em qualquer formato, né? Pode. Beleza. Tudo bem? Eu posso fazer minha pergunta ou tem uma ordem a seguir? Pode fazer, Lu, pode fazer sim. Tá. Deixa eu te perguntar. Por ser uma universidade pública, vai existir cota? Curiosidade que me veio agora. A universidade pública, o quê, Lu? Sim, se vai existir cota. Se existe cota? Essa foi a dúvida dela, se teria cota ou bolsa, não sei. Tá. No processo seletivo? Isso. Não que eu saiba. Deixa eu ver. Não. Não. Pensando aqui falando, Lu, você perguntou se tem cota no processo seletivo, certo? Isso. Não, porque aqui a especialização, o curso Lato Sensu, ele não é um curso não é uma modalidade de educação que é subsidiada pelo governo federal. Então, ele não é graduação
e nem stricto sensu. Então, ele não segue aquelas leis. Então, a gente não tem uma cota para ser obedecida. Certo. Entendi. Tá bom. Muito obrigada. Por Te nada. agradece, Lu. Boa noite, Mas, pessoal. Boa Boa noite, noite. Eduardo. Boa Eu sou o noite. próximo da fila aí. Boa noite para todos. Boa noite. É o seguinte, a principal dúvida é realmente o processo de seleção, que já foi respondido. A questão do currículo também, né? Eu posso enviar por Word, acho que não tem nenhum problema, né? Eu mesmo nunca precisei fazer currículo Lattes, né? Eu trabalho numa área de gestão orçamentária e financeira. E TIC está em qualquer ramo da nossa vida hoje, né? A gente não faz nada sem o computador, né? Então, assim, tá, Leonardo, não sei se a pergunta procede no momento, mas o que eu posso agregar para a minha rotina de trabalho com esse curso de gestão orçamentária e financeira? O que eu vou poder fazer? Desenvolver algum banco de dados, programas, não sei o quê, inteligência artificial? Eu gosto muito de TI, mas eu sou muito cru, essa que é a verdade. Gostar a gente gosta, mas então, que para a minha carreira, o que eu posso agregar? É possível você ter uma noção? Eu sou da gestão orçamentária e financeira. Dá para ter uma noção do que eu posso agregar na minha carreira? Mário, para começar, eu vou falar o seguinte, olha, cuidado com a minha resposta, porque é o seguinte, eu não sou da área de gestão, a minha área mãe é engenharia. Sim. E eu vim, e a inteligência artificial veio comigo desde o início do meu processo de graduação. Tá? Eu não conheço os meandros da área de gestão financeira, mas, olha, eu suponho que você tenha muitos problemas aí que fazer uma previsão a curto ou a médio prazo de alguma atividade financeira deve fazer diferença, não é? Tá. Então, não, essas áreas de econometria, de previsão, vamos dizer, são atividades que se fazem rotineiramente com grandes bancos de dados do mercado financeiro. Isso é uma outra área. Mas, assim, eu realmente fico um pouco meio... eu sei que de responder. Você vai melhorar na sua vida, sim. Porque eu não tenho experiência na área de gestão financeira para poder dizer. Tá. Eu acho que realmente, até vi aqui um colega colocou, eu já tenho bastante tempo de orçamento e finanças, então já tenho, né, toda a minha rotina, com um sistema de governo tranquilo. Eu não acho que eu não soube fazer a pergunta, então não cabe, até agradeço você, Leonardo. O que é inteligência artificial? Então, desculpa, assim como cru, o que é inteligência artificial? Eu retorno para você a pergunta primeiro. O que é inteligência? Natural. A gente pegar os dados e formar, né? Formar uma concepção, resolver uma necessidade, né? Fazer todo um conjunto de trabalho. No caso nosso, por exemplo, a gente pega as informações, analisa, né? E vai trabalhando ali em cima, faz toda uma programação orçamentária e financeira. Por exemplo, estou dando exemplo da minha carreira. Mas, por exemplo, quando você, por exemplo, o seu instinto de sobrevivência, a sua capacidade de trabalhar, mesmo com informações incompletas, erradas, também faz parte da inteligência, não? A sua capacidade de adaptação. Sim. Agora, imagina o seguinte... desculpa, Leonardo. Tá. Eu sou formado em economia, essas características, né? Que às vezes você está pensando só na parte computacional de trabalho. Não. Mais amplos. Essa questão, para mim, principal é a amplitude que eu posso ter. Por exemplo, você falou uma coisa interessante aí, de não ter informação completa. Eu sou formado em economia. E uma das coisas que a gente aprende em economia, o que é? As informações, elas não são completas. É a primeira coisa que a gente aprende em economia. Você, para fazer qualquer análise, você tem que ter um grau de variáveis, né? Ter uma quantidade de variáveis para tentar chegar num consenso. Tá? Então, dentro desse contexto, que eu estou tentando colocar aqui, desculpa se eu estiver atrapalhando os demais, o que eu consigo, tá? Com essa inteligência, que eu acho uma coisa muito interessante. Hoje a gente TI é para tudo, né? Tá? Dentro do que eu posso desenvolver. Tá? Eu posso... Mário, olha, com acesso, eu te digo o seguinte, né, nos seus pequenos detalhes os detalhes do projeto, do seu trabalho. Mas veja, se você tem acesso a um banco de dados grande, ou um banco de dados qualquer, e você tem uma demanda que, por exemplo, você tem informações faltantes, informações deturpadas, com ruído, ou que você não saiba quais são as variáveis importantes para o seu processo decisório, olha, se você ajusta um modelo de inteligência artificial, além de te ajudar a
a tomar a decisão, ele te ajuda a entender quais são as variáveis mais importantes para explicar o final. Perfeito. Então, eu estou falando bem vago, porque isso é uma coisa muito interessante de se ver ali em loco, projeto a projeto, problema a problema, tá? Fica tranquilo que, sim, eu pelo menos à primeira vista, eu acho que você teria muito... Mas eu acho que vale a pena você talvez dar uma olhada nas emendas, né, das disciplinas do curso. Sim. Não, eu já andei vendo lá, tá? Beleza. Ali você vai ver. Eu acho assim, só finalizando aí, pessoal, desculpe mais um pouco. Então, acho que vai me proporcionar ferramentas, principalmente na tomada de decisão. Eu vou te falar, sabe o que é inteligência artificial? Um algoritmo, é uma máquina que vai tender a fazer alguma coisa que, por enquanto, os seres humanos fazem melhor. Mas, por enquanto, só. Esse é o algoritmo de inteligência artificial. Valeu, obrigado pela resposta aí. Deixa eu ver aqui quem mais sem entrar aqui para poder conversar com a gente. Matheus Felipe Silva, você tem alguma dúvida, professor Danado, aí poder responder para a gente? Boa noite a todos aí. Professor Leonardo, eu tenho duas dúvidas. A primeira é com relação também à minha área de formação também. Eu sou engenheiro de controle e automação, né? Eu tenho intenção de fazer o curso para poder ampliar meus conhecimentos aí em aplicações avançadas de controle, né? Envolvendo lógica fuzzy, usando redes neurais para poder fazer previsão de set points de imagem de controle. A gente vai trabalhar com essas disciplinas ou a gente vai? Especificamente, Matheus, essas duas técnicas que você mencionou, você vai ver lá na quarta disciplina do curso, que é de aprendizado de máquina, tá? Você vai ver lógica fuzzy e redes neurais. E a segunda dúvida é o investimento do curso aí, né? Ele é próximo à casa dos 5 mil reais. Eu queria perguntar, por que o site desse curso de pós-graduação ele é diferente da institucional da UFV? Porque... Pode continuar. Isso me causa um pouco de receio, só por isso mesmo. Eu achei um pouco estranho. É o seguinte, Matheus, as páginas da universidade, o domínio.ufv, para eu fazer uma pequena atualização nele, por exemplo, eu quero colocar uma notícia legal. Eu falo, chat GPT fez isso, fez aquilo. Essas pequenas notícias que são feitas todos os dias, para eu fazer atualização, colocar live, colocar link, tem que passar por uma cadeia de burocracia dentro da universidade. Então, nós achamos por melhor criar uma página externa, onde a gente tem liberdade para poder fazer todas essas, né, como se fosse uma página, um blog nosso. E depois, quando for a época de inscrição, aí a gente só aponta para dentro pro site da Universidade Federal. A gente vai fazer a inscrição, então, pelo site da Universidade Federal. Você vai clicar lá, o site vai abrir. É o site da SEAD, nossa coordenação de ensino à distância. Perfeito. Eu vi os outros cursos de pós-graduação, inclusive os EADs lá no site principal do UFV, e eu não encontrei esse, por isso que eu fiquei um pouco receoso. Mas você vai ver o nosso lá. Se você for no sead.ufv.br, você vai encontrar o nosso curso lá. As informações lá no formato UFV. E a UFV tem um formato dela, que às vezes não é um formato que a gente gostaria de fazer, entendeu? Ok. Mas a gente não consegue mexer lá. Então lá está o formato que a UFV permite. E do outro lado está o formato que a gente acha legal. Beleza. Obrigado. Professor, antes de eu abrir aqui novamente para mais uma mensagem, né, aí por vídeo e por áudio, tem algumas pessoas perguntando o seguinte: elas trabalham durante o dia e fazem uma faculdade durante a noite, elas conseguem dar conta aí dessas aulas, conseguem acompanhar as aulas tranquilamente, ou vai ficar um pouco puxado? Olha, se você trabalha durante o dia, se você faz faculdade durante a noite, até para chupar um chicabon, você vai ter problemas. Concorda comigo? Nem um picolé de limão você vai conseguir. Agora, se você acha que na sua rotina você consegue separar 5, 6 horas semanais para estudar, é o que eu acho que você precisa. Você vai notar, nesse curso, quando você recebe, né, você entra na disciplina, você recebe a apostila daquele curso e também você recebe o manual do estudante.
no manual do estudante de cada disciplina, o professor ele faz a estimativa de qual que tem que ser o seu investimento de tempo naquela disciplina por semana. Tá? Então, olha, você não vai conseguir encontrar nada com menos de 4 horas por semana. Às vezes 3, mas às vezes até precisa de 6. Dependendo do nível que você vai precisar absorver para poder se dar bem na frente. Então, assim, eu não sei do que você trabalha, eu não sei, né, como é que é a faculdade que você frequenta, eu não sei, mas eu ficaria preocupado com a sua saúde, meu filho, com fazer tanta coisa assim. Né? Preciso também parar um pouco, descansar, porque senão uma hora a máquina para. E deixa a gente já fura a fila do cemitério. Não é legal. Tá bom? Vê melhor direitinho, organiza o seu horário e pode voltar. Esse curso não vai acabar amanhã, não. A gente tem uma dúvida bem recorrente aqui também, que é o seguinte: a graduação tem que estar concluída até o início das aulas, ou tem um período aí que ela consegue ainda poder concluir? Tem que ter colado o grau? Como que funciona? Eu preciso que você esteja com grau colado no início das aulas. A aula começa dia 9 de março, se não me engano aqui. Por 3 ou 9, uma coisa assim. No início de março, os 15 dias de março ali, vamos colocar assim, primeira quinzena de março, para essa turma que vai ser selecionada agora a partir de vocês, é preciso que o grau esteja colado ali, tá? A gente vai selecionar, por exemplo, a gente, na hora de conferir os documentos, se você não tiver colado o grau, nós vamos analisar se você tiver enviado um comprovante, né, uma declaração que você vai colar grau até, se tudo der certo, passar em tudo, até o dia da aula, tá bom? Se não for assim, infelizmente a gente não pode aprovar, tá? Podemos seguir? Vamos lá então. Thiago Bandeira, quer fazer sua pergunta? Olá, boa noite, tudo bem? Estão me escutando? Sim. Joia. Desculpa se talvez eu seja recorrente na pergunta, não sei se já foi feita, mas eu acompanho desde o início aí o movimento, né, do curso e tal, e foi comentada a questão de gratuidade ou bolsa, alguma coisa nesse sentido. É verídico? Existe esse processo mesmo? Não? Eu pergunto porque eu sou da área de TI, já há uns 20 anos na área de suporte e venho indo para a área de banco de dados e quero ir para a área de dados, que compreende aí também questões de inteligência artificial, ciência de dados e vai por aí afora. A minha questão eu há um mês fui demitido do meu trabalho, então se houver realmente alguma seleção aí para bolsa, alguma coisa, isso me interessa muito. Eu não sei se existe esse processo. Tiago, essa pergunta é ótima, tá? Vou te falar por quê. Um curso de especialização, uma pós-graduação lato sensu, ela não tem nenhum tipo de patrocínio do governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Depende se a instituição é pública ou privada. Então, por exemplo, as horas de aula dos professores, o sistema da universidade que vai ser usado para fazer o repositório das aulas, o Google Meet que nós vamos usar, tudo que vai ser usado tem que ser pago, financiado externamente. Tá? Então, isso não permite que nós tenhamos facilidade a editais de bolsa. Na verdade, nós não temos editais de bolsas para o nosso curso, como os mestrados e as graduações. Então, a nossa intenção é que, depois de um certo tempo, criando, né, e finalizando curso, finalizando turmas, a gente vai deixando um caixa para fazer um carregamento até a gente conseguir oferecer algumas bolsas, pelo menos uma, né? E aí sim, depois de um tempo de carregamento, a gente ter ali um percentual do dinheiro das pessoas que pagaram pelo curso, a gente deixar de transferir para alguma outra área para poder patrocinar a bolsa. Mas isso é uma coisa interna nossa. Né? Isso não tem um edital, não tem um compromisso. É só uma vontade muito grande que a gente tem de ajudar pessoas, como você falou aí, que estão precisando. Mas, infelizmente, hoje nós não temos essa condição ainda. Nós somos da 4ª turma
Mas a minha intenção é que no futuro próximo a gente esteja aí pronto para poder fazer isso, tá? Não, Tchau. perfeito, perfeito. Alô? Dúvida respondida, obrigado. Ah, Galera, ó, tô vendo aí bastante dúvidas aí, tem algumas mais recorrentes. Queria recordar que amanhã os grupos eles vão estar abertos. Então, se você tem aí alguma dúvida que talvez já foi respondida, então a gente está pegando outras aí, você pode mandar a sua dúvida para os nossos grupos. Eu vou deixar aqui então o link do grupo no WhatsApp, que aí lá você pode mandar. As inscrições também vão estar abertas amanhã. E para quem tiver alguma dúvida na hora de se inscrever, no nosso Instagram oficial e também no grupo do WhatsApp, vai ter ali um vídeo de passo a passo para você poder seguir e não ter nenhum erro. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Paulo, tem alguma dúvida aí? Sim, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu tenho 4 questões, eu acho que são bem diretas para serem respondidas. A primeira é com relação, né, caso seja necessário uma pausa no curso por motivo de trabalho, saúde, enfim. Como isso seria tratado? você quer fazer uma de cada vez, Paulo? Pode... Não, pode... então, já parei. Paulo, é o seguinte, o planejamento do curso se você for completamente presente, fizer todas as atividades em tempo, nós planejamos o curso para durar 9 meses. Tá? Então, a partir de 9 meses, você poderia estar apto a receber o seu certificado. Se você teve problemas em alguma disciplina, teve que parar, não conseguiu acessar as aulas, olha, aí você sai do nosso planejamento. Mas aí você cai no regulamento da Universidade Federal de Viçosa. A Universidade Federal de Viçosa, ela permite que um aluno termine a sua pós-graduação em até 24 meses. Então, você fica, vamos dizer assim, no sistema UFV por até 24 meses como um aluno de pós-graduação, significando que você pode parar, é o tempo que você precisar, mas o tempo para você voltar e terminar o curso tem que ser inferior a 24 meses. O que você não pode fazer é, durante esses 24 meses, você perder o seu vínculo com a universidade. Tá? E aí tem essas coisas para você não perder esse vínculo, tá bom? Manda a segunda. Com relação a segunda seria o de limite do tempo, mas você já respondeu. Foi dito que seria uma disciplina por mês, certo? A cada 4 semanas, uma disciplina. Sim, e com relação às tarefas, né, os créditos, serão quantas tarefas, isso varia ou tem uma quantidade fixa? Quantas tarefas por disciplina? Você diz a avaliação, aí varia com o professor. Varia o tipo, aí varia. Para gerar os créditos para aprovação. Varia as avaliações. Quando você entra na disciplina, você recebe o guia do estudante. No guia do estudante, o professor vai dizer exatamente quantas avaliações você vai ter naquele curso e quanto que vale cada uma. Umas vão ter mais atividades para fazer práticas, outras vão ter atividades online. Bom, aí cada disciplina, na sua especificidade, vou te dar um exemplo. Quando você estiver fazendo disciplina lá de empreendedorismo, você vai ser avaliado por fazer alguns pitches. Então, entendeu? Então, tem especificidades de cada uma das disciplinas. Então, fazer um pitch, gravar um vídeo. Então, cada uma delas você vai ter não dá para eu te dizer assim, quantas provas por matéria, não. Tá bom? Cada caso é um caso. Manda. Sim, ok. E a forma de avaliação também vai variar de acordo com o professor? Tipo, serão provas, trabalhos, apresentações, etc. Normalmente, não passa, ou são avaliações online na própria plataforma, ou são roteiros de atividades práticas para serem feitas e feito o resultado do upload de um relatório ou de uma resposta do banco de dados na própria plataforma. Ou pode ser também uma prova no horário síncrono, né? O professor passa um desafio para ser feito ali durante aquela aula síncrona. Aí, quem tiver ali faz. Quem não tiver, faz depois e entrega. Sim, então, eu ia entrar nessa questão aí, porque eu trabalho também durante o dia e tenho 2 dias da semana que eu separo para fazer outra pós. E aí poderia cair num desses dias. Tem problema. Não conseguiria fazer, né?
O que você vai perder é o feedback síncrono do professor. Só isso. Se para concluir, se você precisar desse tempo, você pode usar. Então, basicamente, são atividades online no sistema e atividades, roteiros de atividades que você pode entregar a resposta depois. Não, tá ok. Fechado. Mas, assim, o que você precisa saber é o seguinte, todas as atividades, são todas as disciplinas vão ter atividades que se chamam de mão na massa. Em toda disciplina, você vai ter que abrir a tela, escrever código, quase todas elas, né? As introdutórias, menos, mas conforme o curso vai avançando, você vai ter que abrir, fazer código. Tá? Você vai ter uma dúvida, vai ter outra dúvida, e ali o professor vai estar para te responder. Beleza? Tá ok. Muito obrigado. Falou. Professor, a gente tem uma dúvida recorrente aqui também sobre o valor do curso e se tem desconto para quem fazer o pagamento à vista. Como eu disse, infelizmente, nós não podemos fazer esse curso de forma gratuita. Seria o melhor dos mundos para todo mundo, né? Então, não sendo possível, o investimento é de R$ 499,90, para ficar um número bem redondo, em 12 vezes. Quem puder pagar à vista, tem um desconto de 12% no valor dessas 12 vezes aí. É isso. Deixa eu ver aqui, ó, mais uma dúvida aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem mais tem pergunta para fazer. Nonat Oliveira, quer fazer sua pergunta? Quero sim, boa noite a todos e a todas. Tudo bem? Boa noite. Agradeço a oportunidade, meu nome é Nonato, eu sou biólogo, queria tirar algumas dúvidas aqui com o professor Leonardo. Tudo bem, professor? Boa noite, Nonato. A primeira é o seguinte, eu gostaria de desenvolver, não tenho nenhum conhecimento básico na área de inteligência, estou começando agora a fazer leitura, já tem até um livro da UFV também, que tem uma parte introdutória para melhoramento genético, e me interessei bastante pela área, principalmente em relação à classificação de imagens, com Deep Learning. Aí eu queria saber, professor Leonardo, se nesse curso eu consigo aplicar para a minha área das ciências biológicas a classificação de genótipos, por exemplo, classificar genótipos tolerantes, suscetíveis, resistentes a determinadas doenças com imagens de folha, de planta, atuando aí com Deep Learning, rede neural convolucional, essa ideia de classificação de imagem. Queria saber se eu entrar nesse curso, eu consigo esse conhecimento para partir e, assim, conseguir ajudar aqui o grupo de pesquisa da universidade? A primeira pergunta, eu tenho outros. Deixa eu responder essa primeira. Perfeitamente. Eu diria que sim, tá, Nanate? 100%. Não vou falar 95%, que 5% depende da sua motivação para aprender, tá? Mas você vai ter uma disciplina específica de processamento de imagem e visão computacional, com a professora Thalita, que ela é muito boa de trabalho, e a área de base dela é genética e melhoramento, por um acaso. Oi, perfeito. Você vai ter também a oportunidade de conversar com talvez um dos maiores especialistas aqui da UFV, com certeza, da parte de estatística ligada à genômica, que é o Moisés, professor da disciplina de aprendizado estatístico, formado em estatística. Então, assim, por um acaso, nessa área está muito perseguido. Tá bom, professor, obrigado. Tem outras aqui, posso fazê-las agora? Como é que vai ser a questão de apostila, material para estudo? E eu queria saber se durante o curso haverá algum tipo de monitoria para auxiliar os alunos que ficam um pouco para trás em alguma questão, porque eu vi todo mundo aqui, algumas pessoas comentando que trabalham, é o meu caso também, e claro, a dedicação ela vai existir, com certeza, porque eu estou interessado no curso, mas às vezes a gente acaba atrasando um pouco, queria saber da ideia do material, uma apostila, alguma coisa do tipo, ou mentorias. Aí depois eu tenho mais, acho que só uma pergunta, por gentileza. Apostila. Toda disciplina tem uma apostila, um PDF, né? Uma apostila associada a ele. Você tem acesso a ela no início da disciplina. Lá você vai ter todo o conteúdo e mais conteúdo, considerando as aulas gravadas e as aulas síncronas. Suporte de monitoria, tutoria, ele vai existir durante aquele um mês ali, de cada disciplina. Depois ele muda para a próxima disciplina. Depois disso, o monitor ou o tutor, ele não fica disponível mais. O professor, ele fica ligado, você fica ligado ao professor. Né? Conforme você for fazendo as suas atividades, se tiver alguma dúvida,
e você está fora de sincronia com o curso, não tem problema. Você vai mandar sua dúvida para o professor e ele vai te auxiliar. Tá? E se, claro, essa é a obrigação do professor, te auxiliar, só que agora você vai depender também do tempo dele. Então você vai mandar uma mensagem hoje e ele vai te responder amanhã. Se for uma semana ultra complicada para ele, está dando muita aula, talvez ele vai te demorar 2, 3 dias para responder. Mas, ao mesmo tempo, ele vai abrir o prazo suficiente para você entregar a sua atividade depois, entendeu? Tranquilo, então, professor. Tranquilo? É isso. É complicado falar assim, ó, vai ter monitoria 100% do tempo para todo mundo. Não, depende. Você tem que estar mais sincronizado com o nosso planejamento, tá? Tá bom. E, professor Leonardo, se me permite, algumas pessoas, por exemplo, no meu caso, que está começando agora, a ideia de R, Python, e com certeza interesse existe. Não vai ser empecilho, não, né? Desde o início existirá uma espécie de disciplina, como você explicou, que vai tentar dar base para o aluno, para ele ir aos poucos, gradualmente ali, elevando o nível, com o interesse do aluno, correto? Vai ter isso, né? Para o aluno, Sim, correto? tem uma disciplina específica de nivelamento em termos de linguagem de programação, e no início de cada disciplina tem uma introdução para os pacotes computacionais necessários para aquela disciplina. Certo. Aí, professor Leonardo, a última agora, por gentileza. No caso, os pagamentos sendo feitos mensais ou total aí, aí vai ser feito Pix, cartão, como é que vai funcionar? Pagamento mensal, como é que vai funcionar? Ou o total? Vai ser cartão, Pix, como é que funciona? Boleto? Vou te falar a verdade, tá, Leonardo? A parte financeira, eu não sou muito bom nela não, sabe? Eu sou mais a parte acadêmica disso. Mas, ao que me consta, você consegue fazer pagamento por cartão de crédito ou boleto. Tá? A fundação que trabalha com isso é a FUNARB. Assim que você fizer a inscrição e for pagar, você vai ter acesso ao tira-dúvidas deles, da SEAD, da FUNARB, que são os órgãos da UFV que lidam com a parte financeira. Tá? Eu te digo que você pode pagar com cartão de crédito e boleto. Isso é o que eu sei. Tá? Perfeito, professor Leonardo. Muito obrigado pela atenção. Tudo bem? Obrigado a todos vocês. Fico aqui no aguardo. Obrigado. Abraço. Abraço. Galera, só queria lembrar vocês aqui, né, que a nossa live aí já estava planejada para acabar ali um pouco às 8, a gente vai estender aí mais alguns minutinhos. Se a sua dúvida ainda não foi respondida, ou talvez foi respondida aí antes de você entrar, todas elas serão solucionadas em nossos grupos do WhatsApp. Então, eu vou encaminhar aqui para vocês o nosso link para o nosso chat, para vocês poderem lá mandar, né, novamente a sua dúvida, mas todas as dúvidas que forem encaminhadas aqui nessa live, elas serão respondidas por lá também. E aí, no caso, se você, né, tiver alguma dúvida para poder se inscrever, nós vamos encaminhar também no Instagram e nesses grupos de WhatsApp, um passo a passo ali, para não ter nenhum erro. Então, aqui, ó, vamos ver mais uma dúvida do Fabiano Amaral. Fabiano, tem aí alguma questão que o professor possa nos ajudar? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, professor Leonardo, tudo bem? Boa noite. Professor, minha dúvida é uma questão sobre se nós no curso nós vamos ver algo sobre infraestrutura de aplicação da inteligência artificial. Nem que seja o cloud dos serviços como o Microsoft Azure, AWS, ou então uma arquitetura básica para automação do que a gente desenvolve. Tem uma disciplina no último módulo chamado de empreendedorismo e inovação. Lá vocês vão ver como criar um projeto do zero com a ideia e o modelo de negócio. E aí, agora, qual que é a modalidade? Essa não é a minha disciplina. Eu estou tentando lembrar aqui das aulas do professor Nassif, mas eu não vou falar o nome para não saber, para não correr o risco de errar. É lá que você vai ver isso. Fechando o modelo. No início vão fazer um pitch inicial, depois vão fazer um pitch no início da disciplina e depois vão trabalhar o modelo de negócio inteiro. Uhum. Entendeu? Inclusive na plataforma. Não, beleza. Obrigado, viu, professor? Nada. Deixa eu ver aqui se temos alguma dúvida. Rogério Joaquim, você quer aí tirar a sua dúvida? E lembrando a todos, se a sua dúvida ainda não foi respondida ou foi respondida antes, amanhã nos grupos de WhatsApp ela vai estar lá respondida. E amanhã abre as inscrições. Então, de manhãzinha ali, você já pode correr lá no site e se inscrever. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor Leonardo.
Boa noite. Eu não sei se estão me ouvindo bem aí, porque eu estou pelo celular. Tudo bem, eu estou ouvindo, Rogério, pode falar. Certo. A primeira pergunta seria com relação ao conteúdo do curso, assim, porque o curso fala sobre inteligência artificial, mas eu queria saber se ele expande também para a área de ciência de dados, porque inteligência artificial é um segmento de ciência de dados. Então, eu queria saber se é focado mais em aprendizado de máquina, machine learning, ou se abrange também todos os conteúdos de ciência de dados. Vocês estão falando sobre Yanomamis aí? Perdão? Rogério, mais inteligência artificial. Tá? Nós vamos trabalhar com bancos de dados mais reduzidos em alguns casos, e quando for trabalhar com Big Data, nós vamos ter alguns casos de bancos de dados. Vocês vão, se for o caso, vão ter acesso às máquinas na nuvem ou ao cluster da UFV para poder fazer as atividades, entendeu? Mas nós estamos bem mais focados aqui na inteligência artificial e nas suas aplicações, tá? Para sair resolvendo os problemas ou montando o próprio negócio. Tá ok? Pelo que ele falou, aí todo mundo... Ok. E, assim, a base estatística, vamos ter estatística para pagar, como é que vai ser? Como é que é? Eu não entendi. Parece que tem um... Eu acho que o Alex Oliveira está com o microfone ligado, está concorrendo com o seu. Certo. Eu não entendi essa pergunta. Eu queria saber se a gente vai ter algum conteúdo na base de estatística avançada, ou básica, ou intermediária. Ô, Rogério, a terceira disciplina do curso chama-se Aprendizado Estatístico. É uma disciplina que vai mostrar para vocês algumas ferramentas iniciais de inteligência artificial e que usam como base, principalmente, a estatística. Então, você vai ter uma base de estatística, uma revisão boa de estatística no início dessa disciplina, para você relembrar ou se formar dos conceitos necessários para poder entender as soluções que vão ser mostradas na própria disciplina. Então, é ali que você vai ter a sua vamos dizer, revisão de estatística, né? Isso, professor. Obrigado. Respondeu aí as perguntas. Valeu. Antes, então, de eu pedir ao professor aí para fazer algumas considerações finais, queria lembrar mais uma vez que o curso abre inscrições a partir de amanhã. Caso a sua dúvida não tenha sido solucionada aqui na live, ou já tinha sido respondida antes de você entrar, amanhã também nos grupos do WhatsApp vai estar lá respondido tudo certinho. E na hora de se inscrever, se você tiver alguma dúvida, nos grupos e no nosso Instagram oficial, vai ter também ali um vídeo para você não ter nenhum problema e poder se inscrever com facilidade. Ô, Samu, mas eu tenho mais uns 15 minutos aqui, tá? Já pedi um relaxamento lá do alvará lá em casa. Estou na universidade até agora, mas eu tenho uns 15 minutinhos ainda. Então, vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu queria fazer uma pergunta que eu acredito que não foi respondida ainda. Estágio, a gente poderia fazer algum estágio vinculado à universidade, ou se vocês têm algum planejamento em relação a isso? Não, Bruno. Não existe no nosso planejamento a necessidade de se fazer um estágio. Seria ótimo se você conseguisse conciliar um estágio na área com o curso que você estivesse fazendo com a gente aqui. Mas não, a gente não tem nada nesse sentido. O que eu costumo ter, muito assim, chega pedidos de empresas para que a gente forneça nomes, né, para eles selecionarem como estagiários ou como TI sênior, júnior lá. Isso acontece. Mas não existe esse processo perene, tá? É caso a caso, com a posição de demanda. Bom? Entendi. Mas no caso, como é uma pós-graduação, nós já somos graduados, a gente pode fazer estágio? Isso é permitido? Não, na empresa. Eu falei, estágio não é o nome correto, né? Você vai ser contratado como funcionário. Ah, entendi. Tudo bem. No estágio não faz sentido dela. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Sandoval Medeiros.
só interrompendo, aproveitando aqui, correndo. Vocês podem disponibilizar a ementa, por favor? Ô, Rafael, você vai encontrar a ementa em 2 lugares. Primeiro, na landing page do curso e ali, ó, alguém colocou aqui agora no... Alexandre Dias colocou lá aqui no nosso chat aqui. Esse é a página para a página da UFV. Lá você vai encontrar, dentre outras informações, as ementas. Beleza? Sandoval. Olá, oi. Estão me ouvindo? Oi, estão ouvindo? Sim, sim. Ah, beleza. É uma pergunta bem rápida e pontual. Qual a plataforma de ensino que a UFV usa, de ensino à distância? Moodle. Ah, o Moodle, né? E a segunda parte é a seguinte, nesse curso, vê alguma disciplina que trabalha com imagem de satélite, em termos de análise, avaliação? Eu tenho. A gente tem a própria disciplina de processamento de imagem e de visão computacional, e um projeto tem ainda a disciplina final, que é a disciplina de projeto, que é a outra disciplina do curso. Ali tem alguns projetos que o pessoal tem feito, junto com o pessoal da Agrícola aqui, que é usando imagem de satélite para poder aplicado à agricultura de precisão. Mas as técnicas são as mesmas para qualquer outras áreas, né? Ok, obrigado. Nada. A gente tem uma dúvida aqui também, professor, sobre o certificado. Se ele é emitido pelo UFV, se tem certificação do MEC. Vamos lá. O diploma é o UFV, que é certificado pelo MEC. Show. Diploma, vem lá, o UFV, seu nome e o seu curso. É importante lembrar que especialização não é um título. Título é graduado, mestre, doutor. O especialista é um certificado, tá bem? Show. Rogério Joaquim, tem alguma dúvida? Acho que o Rogério, não sei se está nos ouvindo. Guilherme? Ô, Leonardo. Opa. Boa noite a todos. Guilherme. Cara, assim, na verdade eu já desenvolvo alguns modelos de deep learning, utilizo bastante Keras, TensorFlow, né? Eu sou engenheiro civil, mas eu trabalho com agricultura de precisão. Eu tenho uma startup que faz contagem de frutas no pé e a gente gera mapas de produtividade com isso. A minha dúvida é se esse curso é para mim. Deixa eu te perguntar, você entende todas as variáveis ali quando você abre o Python e você usa lá o Scikit-learn? Você consegue entender, você sabe para que serve exatamente todas as variáveis ali? Ou você muda, você vai só no default? Cara, assim, na verdade eu entendo bastante, mas Deep Learning é muito teste, né? Tentativa e erro, até elaborar os melhores modelos que a gente tem. Obviamente, liga lá. Obviamente, assim, não consigo te dizer exatamente logo de cara qual que vai ser, quais os melhores parâmetros para aquele modelo específico que você queira, né? Então, esse talvez seja a minha deficiência hoje que eu busco, assim, sabe? Você sabe, por exemplo, que hora que você tem que parar de tentar resolver um problema com um modelo e partir para outro? E se decidir que hora que decidir, para qual estilo de modelo você vai mudar, ou você só sabe mesmo mexer com redes neurais? Cara, eu tenho estudado bastante os modelos, principalmente a partir de artigo acadêmico. Hoje a gente não tem muitos livros assim, né? Hoje é uma área bem nova. Então, assim, a gente tem alguma Zunet, o modelo ResNet, vários modelos diferentes que eu tenho testado e aprendido na prática. Eu não vou te saber dizer todos os modelos exatamente funcionamento. Então, esse curso é para você, meu filho. Pode vir com Deus. Então, beleza. Rogério Joaquim. Eu já perguntei já, se está marcado aí, mas eu já perguntei. Não, ok, então. Daniel Alves, tem alguma dúvida aí para o professor poder resolver para a gente? Sim, boa noite a todos. Não. Professor Leonardo, o senhor falou que é a quarta ou a quinta turma que está iniciando agora, e acho que você já falou por alto aí. A minha dúvida é o seguinte: se vocês têm retorno dos alunos que já fizeram o curso, se todos estão engajados já, atuando na área, se existe, por parte de vocês aí que estão ministrando, esse contato com empresas que
que passam a indicação para poder contratar funcionários. Estou te perguntando isso porque é o seguinte, eu sou da área de TI, sou formado em sistemas também há algum tempo e não tive a sorte ainda de conseguir emprego na minha área. Meu LinkedIn é a oportunidade que eu tenho, estou sempre vendo vaga, estou sempre cadastrando, enfim. Então, eu estou sempre estudando, estou procurando meios de me qualificar o máximo possível para me entrar no mercado de trabalho, e eu queria saber se com essa pós a minha chance aumenta gradativamente, porque vocês têm esses contatos, né? A intenção é justamente agregar conhecimento e trabalhar nessa área o mais rápido possível. Daniel, duas coisas. Sim, muita gente procura, tá? Até agora, eu só tive boas informações de gente que foi, por exemplo, foi para os Estados Unidos fazer uma coisa e terminou o curso, ficou, porque acabou suprindo uma necessidade de um trabalho lá. Assim, mas falar de casa a casa é complicado. O que eu te digo é o seguinte, sim, é nesse curso mesmo, nós vamos trabalhar esse GitHub seu aí, vamos trabalhar você vai encher esse portfólio, e o que for chegando para a gente vai jogando nos chats da plataforma, né? Não, entendi, porque a gente nossa... recebe, sim, bastante coisa. Eu sou de Ponte Nova aqui, estou bem perto do senhor aqui, nossa região aqui não tem essa demanda, né? Então a intenção é sempre ir para fora. Sim, mas posso saber, está faltando gente demais. Não, agradeço, obrigado. Falou. E com certeza a pós vai ser um diferencial grande aí no LinkedIn, no currículo, aí de quem se inscrever a partir de amanhã. Se a sua dúvida ainda não foi respondida, amanhã os nossos grupos do WhatsApp vão estar abertos. Você vai poder mandar a sua pergunta lá. Talvez a gente já respondeu aqui na live. E são muitas perguntas, tem bastante gente aí engajando. Eduardo, qual é a sua dúvida? Eu, só complementando uma coisa que o Fabiano Amaral falou, que é a questão da infraestrutura, nós vamos ter algum ambiente para fazer exercícios, prática, alguma coisa assim? E qual seria esse ambiente? Vai ser usado principalmente Python, também o R e o Octave, que são todas versões, são compiladores gratuitos, né? Não, sim, mas isso vai ser nos nossos computadores? Sim. Alguma coisa desse tipo? Boa parte. Gilbert, né? Hã? Quem está falando é Alex ou Eduardo? Não, Eduardo Fleming. Eduardo, a princípio, nos seus computadores, né, muito provavelmente usando plataformas da nuvem, e quando for necessário, vocês vão ter à disposição o cluster da UFV. Aí vai ser criada uma conta da disciplina para os alunos, e aí vocês acessam a conta do nosso cluster. Tá bom. A primeira engine que o pessoal tem... O nosso cluster tem todas aquelas normas de cluster, né? A gente tem a nossa cota para usar, mas assim, ele resolve o nosso problema tranquilamente. Tá bom, se for necessário. Beleza. Dois frames aqui, um frame de cadastro cliente, uma listinha aqui da o Samuca parece que está falando, Samuca, mas agora que você liberou seu áudio, tá? Agora vai aqui, né? Código automático para cada cliente. Peraí. Galera, ó, a gente está quase encerrando a live. O Jorge tem alguma dúvida aí para a gente poder resolver? O senhor Leonardo poder responder para a gente aí? Enquanto isso, eu estou correndo o olho aqui no chat, mas tem pergunta demais. Você correu o olho aqui todo, Samu? Olha, eu estou tentando correr, tem bastante dúvida aqui, tem bastante coisa mesmo. Ó, a Alba está perguntando como que as avaliações são feitas. Ou são avaliações online ali na plataforma, aí são perguntas de múltipla escolha, completar figuras, ou são roteiros de atividades práticas para serem feitas, gerado relatório, ou arquivos de dados para serem feitos o upload no sistema e o professor corrige um por um. Mas tem outras formas menos ortodoxas, por exemplo, fazer pitch, plano de trabalho, projeto de plano de ação. Aí, bom, depende da disciplina, depende da especificidade da disciplina.
Professor, isso para deixar assim bem claro, quando que é o início do curso? O curso ele começa agora, no início de março, se não me engano, dia 3 de março. E a duração dele é de... Perdão? A duração, o tempo dele é? O curso é planejado para que, se o aluno se dedicar de acordo com a nossa intenção, com 9 meses, ele termina os créditos e, sendo aprovado, ele pode pegar um certificado. Se ele não conseguir, por qualquer motivo, seguir o nosso planejamento, ele tem até 24 meses para poder terminar os créditos e pegar o seu certificado. Uma pessoa, então, que é formada em Direito, Educação, Agronomia, essa pós-graduação vai ser útil, vai poder incrementar aí o currículo, o LinkedIn. E para quem também formou em engenharia, quem formou em computação, quem formou em ciência de dados, como é que chama? Em engenharia de controle e automação, bom, qualquer uma delas. O que a gente fez é, no início, gastamos bastante tempo criando uma estrutura de nivelamento básico, porque quando a pessoa eu já formei em ciência de dados, formei em ciência de computação, eu já vou fazer inteligência artificial. Mas cuidado, todas as técnicas de inteligência artificial são inspiradas em algum sistema de inteligência natural. Como é que você vai entender inteligência artificial se você não entender a natural? Então, muita gente vem com essas ideias de inteligência, de passos lógicos, por exemplo, como o direito, como a sociologia, eles vêm com essa ideia um pouquinho mais estruturada do que alguém das ciências de dados. Mas o cara das ciências de dados, da engenharia, vem com a computação mais na mão, mas vem com outra parte falha. Então, a gente pensou num arcabouço mínimo de informações que o aluno tem que ter para chegar numa parte metodológica bem de pé junto com todo mundo. Então, é isso que a gente vai fazer no início. Mesmo sendo de uma área que inteligência artificial parece ser de uma área de exata, mas cuidado. Você vai ver que não. Porque a inteligência artificial é uma área de profissionais motivados. É isso que é possível. Tá? E que saibam, obviamente, falar uma terceira língua, que no caso aí é a linguagem de programação. Então, todos vocês aí têm alguma dúvida que não foi respondida, amanhã os nossos grupos de WhatsApp vão estar abertos. Você pode mandar ali, então, qual é a sua dúvida, o que mais você precisa saber aí para poder se inscrever. As inscrições também vão estar, então, disponíveis, abertas a partir de amanhã. Qualquer dúvida aí para poder se inscrever, tem um vídeo lá nos nossos grupos de WhatsApp e também no nosso Instagram oficial. Professor, o senhor quer, então, poder finalizar a live? Alguma informação? Algo importante? Eu queria só fazer uma pergunta. Temos aqui o Gilbert e o Geraldo com as mãos levantadas. Vamos ouvir eles aqui? Vamos. Boa noite, professor. Achei interessantíssima a live do senhor, muito esclarecedora. Há bastante tempo acompanho a Universidade Federal de Viçosa aí nos cursos, eu sou da área de estatística. Estava querendo entrar num curso realmente aí para pegar um pouquinho de ciência de dados, um pouquinho de cada coisa, mas estou vendo que esse curso está muito bem preparado. Mas minha dúvida é sobre a linguagem, né, de programação. Eu já programo há bastante tempo em R, e eu vi que o senhor falou que tinha alguma coisa que será dada em Python também, mas será muito exigido essa questão do Python? Por exemplo, o problema que for dado se eu desenvolver em R pode ser aceito normalmente aí como resposta? Era essa a pergunta. Sim, eu te falo sim, nas minhas disciplinas, com certeza. Pode acontecer de o professor falar assim, olha, eu sei que você faz tudo em R, mas eu quero que você faça isso aqui em Python. Sabe? Não é ruim a gente sair um pouco da região de conforto para poder, por exemplo, ter uma área específica ou um pacote específico que está sendo muito melhor, está sendo bem usado. Então, o professor falou, faz com esse pacote aqui, com essa linguagem. Se você, por exemplo, eu tenho certeza que eu falo isso, eu estou dizendo isso em nome dos meus professores. Se você chegar num ponto que o professor falou, faz desse jeito, com essa linguagem, e você falou, eu sei R tanto, te digo que eu faço melhor em R, tem certeza que ele vai falar assim, ó, faz em R. Entendeu? Obrigado. Geraldo? Oi, boa noite. Boa noite, Geraldo. A minha área é educação, eu cuido de 49 escolas e sou formado em filosofia e pós-graduado em filosofia. E o meu interesse no curso é para justamente trabalhar com
a produção de cursos, utilizar a inteligência artificial na produção de cursos e trabalho, treinamento, né? Eu programei uma época mais em linguagens antigas, né? Não Python, conheço Python, conheço R, mas não programo, né? Programei em C, programei em VB, programei em algumas linguagens antigas. O conteúdo desse curso me habilita a esse tipo de trabalho? Ô, Geraldo, aí eu te digo com certeza. Esse curso ele foi pensado para atualização do profissional da área, entendeu? Nós vamos trazer você, com as suas demandas, com o seu projeto, para uma programação moderna. Mas não só sendo um programador, que você pelo jeito já é, mas sim também entendendo as técnicas modernas de inteligência artificial. Então, eu diria que sim. Você vai ter bastante contato e tutoria com essas 3 linguagens, principalmente Python. Muito mais principalmente Python. Certo. Tá bom, obrigado. Por nada. Eu ia fechar aqui, mas o Alex Oliveira levantou a mão. Olá. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Boa noite. Eu já vi que muitas pessoas aí já trabalham na área, eu também já trabalho há bastante tempo. Sou formado em análise de sistemas pela Faculdade Integrada da Bahia, a FIB. E eu percebo que na solicitação de vários empregos aqui, o pessoal denota a questão de front-end e back-end. Nesse curso, a atenção vai ser mais voltada para back-end, front-end, ou até mesmo as 2 questões? Eu te falo que as 2 questões. As últimas notícias que eu tive dos alunos que se formaram e terminaram, um foi para back-end ou para front-end. Certo. Tá bem, beleza. Pelo menos todas as questões de dúvida que eu tinha, vocês já responderam. Foi por isso que até o momento eu estava só assistindo, sem fazer nenhuma pergunta, porque já foi tudo respondido. Beleza. Eu agradeço. Obrigado. Bom, pessoal, eu vi que o Gilbert está como levantado ainda, mas ele já fez a pergunta, só deve ter esquecido de baixar. Se vocês já estiverem satisfeitos... Erivel, então fala, Erivel. Boa noite, pode falar. Boa noite, professor. Parabéns aí pela exposição. Vou sintetizar aqui 2 perguntas. Eu sou engenheiro civil, trabalho com gerenciamento de projetos, e você acredita que é necessário eu fazer algum tipo de atualização na área de programação antes, ou o nivelamento que vocês farão no curso é suficiente para alguém que não atua diretamente na área de programação? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é relacionada ao critério. Análise curricular, pelo que eu estou vendo, a procura é bastante grande. Se há, ou é ordem, como é que será essa análise? Olha, muito obrigado e parabéns pela organização. Erivel, nós acreditamos que não precisa atualizar por fora, não. Se você quiser fazer, mal nenhum vai te fazer. Mas você vai ter um nivelamento geral de linguagem de programação que nós vamos usar no curso, e no início de cada curso, você vai ter ainda uma atualização mais específica dos pacotes que vão ser usados naquela disciplina. Então, toda disciplina que você vai usar antes vai ser passado uma introdução de programação antes, tá? Creio que você não, nós planejamos o curso para que você não precise se preocupar com essa atualização. Nós fazemos isso para você. Claro, vai chegar até um certo nível. Se você quiser mais, vai chegar uma hora que você vai ter que procurar mais. Mas isso é em qualquer área. Seleção. Se chegarmos no número máximo de vagas de uma turma, a gente tem a possibilidade de abrir uma segunda turma na UFV. E, se abrir uma segunda turma e comportar todas as pessoas que forem enviarem os currículos, se inscreverem, a gente vai comportar. Se chegar num ponto onde tiver mais gente, mais inscrições do que vagas, nós vamos fazer uma seleção baseada nas atividades do currículo. Né? Aí é uma planilha que tem aqui na Universidade Federal, a gente pode mostrar depois, eu tenho aqui, fica na secretaria, que relaciona aí atividades dentro da universidade, no curso que fez, horas de trabalho, bom, enfim, atividades extra-classe e por aí vai, tá? É um processo subjetivo que nós ainda não fizemos, para você ter ideia. Todas as vezes que nós precisamos abrir da turma, nós conseguimos abrir. Ótimo, professor. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, Erivel. Professor, antes do senhor encerrar, então, queria recordar mais uma vez que
Se vocês tiverem mais alguma dúvida, os grupos de WhatsApp amanhã vão estar abertos, assim como também as inscrições, tá? Lá no site e pelo Instagram oficial e pelos grupos do WhatsApp, você vai ter ali um passo a passo ali para não se perder na hora de se inscrever. Professor, quer fazer alguma consideração final? Alguma dúvida aqui, talvez? Não... Eu quero saber como é que tá aí em Ubá, tá quente? Tá quente. Beleza. Não, pessoal, é só desejar a todos uma boa noite, né, um bom descanso e que amanhã nós acordamos com energia para poder trabalhar, estudar, tá bom? Boa noite. E agradeço a todos pela disposição e o tempo que tiveram aí para a gente discutir um pouco sobre inteligência artificial. Espero ver vocês conosco aqui para a gente fazer um mundo mais com inteligência natural, trabalhando com inteligência artificial aí na frente. Beleza? Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.